Bevilacqua Perícia Judicial e Consultoria Previdenciária. Alexandre de Moraes tem a revisão da vida toda em suas mãos, juntamente com a Defensoria Pública. E este é o assunto de hoje. Mas para começar, você sabia que o impacto financeiro real da revisão da vida toda para o INSS, segundo dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça, é de pouco mais de 10 bilhões de reais para o pagamento de todos os atrasados e não os valores exorbitantes de até 480 bilhões de reais que foram divulgados pelo governo federal em outros momentos. Essa diferença gigantesca entre as estimativas oficiais e as apresentadas pela Advocacia Geral da União pode mudar completamente a percepção sobre a viabilidade do pagamento aos aposentados que têm direito à revisão. Outro ponto fundamental é que, ao contrário do que muitos acreditam, não são todos os aposentados que terão direito automático à revisão da vida toda. Apenas quem entrou com ação judicial ou tem processo em andamento pode ser beneficiado. E as questões de decadência, ou seja, os prazos para pedir a revisão, ainda precisam ser enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal. Se você chegou até aqui e quer ver seus direitos avançar, inscreva-se em nosso canal no YouTube, @Bevilacqua Perícia Judicial, e comente com a seguinte frase: revisão da vida toda já, mostrando que está atento aos seus direitos. Ao analisar o cenário atual, é possível perceber que a revisão da vida toda segue sendo um dos temas mais debatidos entre aposentados e especialistas em direito previdenciário. O governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, apresentou números inflacionados sobre o impacto orçamentário da revisão, chegando a falar em 48 bilhões em 2020, depois 360 bilhões e, mais recentemente, 480 bilhões. Esses valores foram usados como argumento para tentar frear a execução das decisões judiciais, alegando risco fiscal para o país. Mas, ao analisar os dados do Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo mesmo presidente do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o valor real dos processos já ajuizados é muito menor, ficando em torno de 10 bilhões reais para o pagamento de todos os atrasados. Por isso, a atuação das entidades técnicas e a apresentação de estudos independentes são essenciais para garantir que a decisão seja baseada na realidade dos processos e no impacto financeiro real para o INSS. Governo Federal, ao apresentar números inflacionados sobre o impacto da revisão, busca justificar a resistência ao pagamento dos atrasados e a concessão do direito aos aposentados. O Supremo Tribunal Federal tem a responsabilidade de analisar não apenas os aspectos jurídicos, mas também o contexto social e econômico em que a decisão será aplicada. Por fim, é importante destacar que a luta pela revisão da vida toda não se encerra com a decisão do Supremo Tribunal Federal. A execução das decisões judiciais, o pagamento dos atrasados e a garantia do direito aos aposentados dependem da mobilização da sociedade, da atuação das entidades de classe e do acompanhamento constante dos processos. Portanto, inscreva-se em nosso canal no YouTube, @Bevilacqua Perícia Judicial, comente revisão da vida toda já e receba em seu celular as informações sobre o andamento processual junto ao STF, como também solicite informações pelo nosso WhatsApp número 19 974 04 6064. Atendemos todo o Brasil. Bevilacqua Perícia Judicial e Consultoria Previdenciária. Alexandre de Moraes tem a revisão da vida toda em suas mãos, juntamente com a Defensoria Pública. E este é o assunto de hoje. Mas para começar, você sabia que o impacto financeiro real da revisão da vida toda para o INSS, segundo dados oficiais do Conselho Nacional de Justiça, é de pouco mais de 10 bilhões de reais para o pagamento de todos os atrasados e não os valores exorbitantes de até 480 bilhões de reais que foram divulgados pelo governo federal em outros momentos. Essa diferença gigantesca entre as estimativas oficiais e as apresentadas pela Advocacia Geral da União pode mudar completamente a percepção sobre a viabilidade do pagamento aos aposentados que têm direito à revisão. Outro ponto fundamental é que, ao contrário do que muitos acreditam, não são todos os aposentados que terão direito automático à revisão da vida toda. Apenas quem entrou com ação judicial ou tem processo em andamento pode ser beneficiado. E as questões de decadência, ou seja, os prazos para pedir a revisão, ainda precisam ser enfrentadas pelo Supremo Tribunal Federal. Se você chegou até aqui e quer ver seus direitos avançar, inscreva-se em nosso canal no YouTube, @Bevilacqua Perícia Judicial, e comente com a seguinte frase: revisão da vida toda já, mostrando que está atento aos seus direitos. Ao analisar o cenário atual, é possível perceber que a revisão da vida toda segue sendo um dos temas mais debatidos entre aposentados e especialistas em direito previdenciário.
O governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, apresentou números inflacionados sobre o impacto orçamentário da revisão, chegando a falar em 48 bilhões de reais em 2020, depois 360 bilhões de reais e, mais recentemente, 480 bilhões. Esses valores foram usados como argumento para tentar frear a execução das decisões judiciais, alegando risco fiscal para o país. Mas, ao analisar os dados do Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo mesmo presidente do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o valor real dos processos já ajuizados é muito menor, ficando em torno de 10 bilhões de reais para o pagamento de todos os atrasados. Por isso, a atuação das entidades técnicas e a apresentação de estudos independentes são essenciais para garantir que a decisão seja baseada na realidade dos processos e no impacto financeiro real para o INSS. Governo Federal, ao apresentar números inflacionados sobre o impacto da revisão, busca justificar a resistência ao pagamento dos atrasados e a concessão do direito aos aposentados. O Supremo Tribunal Federal tem a responsabilidade de analisar não apenas os aspectos jurídicos, mas também o contexto social e econômico em que a decisão será aplicada. Por fim, é importante destacar que a luta pela revisão da vida toda não se encerra com a decisão do Supremo Tribunal Federal. A execução das decisões judiciais, o pagamento dos atrasados e a garantia do direito aos aposentados dependem da mobilização da sociedade, da atuação das entidades de classe e do acompanhamento constante dos processos. Portanto, inscreva-se em nosso canal no YouTube, @Bevilacqua Perícia Judicial, comente Revisão da Vida Toda já e receba em seu celular as informações sobre o andamento processual junto ao STF, como também solicite informações pelo nosso WhatsApp número 19 974 04 6064. Atendemos todo o Brasil.